Glória a Deus! Maravilha! Não tinha como começar diferente nosso podcast hoje com o maestro Ezequiel de Matos, nosso amigo, referência na música, no louvor, na composição, na pregação. Maravilha de Deus! Bem-vindo, pastor Ezequiel de Matos, ao nosso ADCast, nosso podcast da Assembleia de Deus de Criciúma, Santa Catarina. Já de antemão, recebo o abraço do nosso pastor presidente, nosso muito digno pastor Roberto Ronaldo Ovaile. Estive com ele essa semana conversando. Não deixo o Ezequiel embora sem gravar um podcast, bater um papo com ele, conversar e transmito o nosso abraço. Bem-vindo, pastor Ezequiel, ao nosso podcast. Eu que agradeço, pastor Max, pela oportunidade de a gente poder estar juntos. E aqui na AD Criciúma, né, que nós temos um carinho muito grande, pastor Roberto, toda a igreja, e principalmente por você também, né, que é um grande amigo nosso, já de longos anos, nossa amizade, e poder compartilhar aquilo que Deus tem feito na nossa vida, né, através da música, através das produções, dos arranjos, das composições, a vida familiar, né, o Grupo Reviver. Para mim é uma alegria poder falar nesse assunto que eu gosto muito, porque é nesse assunto que se concentram todos os milagres e o poder de Deus na nossa vida, né? Pastor Ezequiel, quando o senhor canta aqui na nossa igreja, nós colocamos um vídeo na internet, no Facebook, no Instagram, no YouTube, as pessoas perguntam: aonde está o pastor Ezequiel? Onde ele andou? Onde ele mora? Porque um tempo o senhor foi para o Goiás, veio para o Paraná, morou em Londres, esses últimos 40 anos aí, Londres, outros países. Onde o senhor está morando atualmente, congregando aonde? Fala um pouco aí para nós. Olha, um pouquinho antes da pandemia, eu morava em Goiânia, né? Goiânia, eu já morei 3 vezes em Goiânia. Fui, voltei, mais praticamente 10 anos da nossa vida em Goiânia ali, né, junto com a família, com os netos. E antes da pandemia a gente veio para Curitiba, né, um pouquinho antes da pandemia. Eu creio que 2 meses antes da pandemia a gente retornou a Curitiba e daí ficou assim de uma forma definitiva, né, em Curitiba. Aí veio os netos também, veio a família, minha filha. E agora nós estamos ali em Curitiba, congregando na Assembleia de Deus, na sede ali, né, junto com o pastor Wagner. E eu creio que, né, até Deus mudar o nosso itinerário, sempre foi ali, né, nossa casa. Nós somos 42 anos naquela casa ali, né. Então, Curitiba sempre foi o nosso ponto de partida, né. A gente viajou, saiu, morou fora, mas sempre quando retorna para casa, né, entendeu? Sempre que é Curitiba. O senhor disse até Deus mudar o itinerário, né? A nossa vida ela é assim, né? A gente que é do Senhor, a gente precisa entender que o controle é dele, né? Então, quem caminha dentro dos planos de Deus, é ele quem comanda, né? O senhor já abriu um leque aí, porque o Eliseu Rodrigues esteve aqui no nosso podcast, o pastor Eliseu Rodrigues, pregador. Sim. E ele disse que a esposa gosta muito do Sul. E nós já estamos esperando a carta de mudança dele, então fica aqui o convite aberto. Aleluia. Pastor Ezequiel Matos, essa aí é a Ibanez, a famosa. Essa aqui Por que ela é tão famosa, pastor? Por que o pessoal fala, e a Ibanez? Eu achava que era alguma filha, né? Não, uma parente que caminhava junto. Eu que não entendo nada, mas quem é essa Ibanez? Na verdade, a Ibanez, ela tem uma história muito importante na minha vida, né? Porque eu gravei, assim, anos, assim, né, de 80 até os anos 90, eu gravei usando guitarras nacionais. Foram, aliás, os maiores sucessos da minha vida como músico, nem se referiu, não era com a Ibanez. Gravei vários cantores conhecidos usando Janines, Jennifer, Tonantes, e foram tudo guitarras que eu tenho um carinho e uma alta admiração até hoje, porque foi da forma que Deus usou para projetar a minha vida. Mas a Ibanez tem uma história muito, muito linda, assim, porque eu sempre gostei desse country americano. Sou fã até hoje, essa coisa da steel guitar, né, que ela que tem essa levada aqui meio, né, chorar. Ficou uma marca do Ezequiel Matos, né?
Aí quando eu gravei o Sangue Precioso, né, do grupo Reviver, que é aquele, né, que ele é o... Aí ficou essa... Depois do grupo Reviver, aí gravei o instrumental, Guitar Praise, que todo nesse padrão com a alavanca, né, que é esse estilo que e ficou na mente das pessoas, então passou a ser uma identidade na minha vida, né, nos hinos que eu executo, né. Por exemplo, esse que é o... Nossa. Eu que não sou músico, eu que não entendo nada, quando escutava um playback, um arranjo, alguma coisa, tem dedo do maestro Ezequiel de Matos. É por causa desse choro aí, dessa guitarra? Exatamente. A Ibanez, na verdade, ela tem é o antes e depois. Isso aí eu sou consciente disso. Assim que nós gravamos o grupo Reviver e que o Novo Lar, essa coisa meio parecida com guitarra havaiana, né, que é a steel guitar americana, isso aí ficou E aí as pessoas começaram, os músicos, né, começaram a comprar as Ibanez pretas, né? Vários músicos do Brasil começaram a comprar para poder tirar o mesmo som, né? Então a Ibanez é uma identidade muito forte assim na minha vida, exatamente por causa desse padrão meio havaiano, assim, né? Entendeu? E é uma coisa que eu amo, porque ele dá uma outra performance para a música. Quer ver? Eu vou tocar essa mesma música sem alavanca para você ver. Ó. Eu vou tocar. A mesma, agora ó. Ficou a identidade. Ele dá uma profundidade, né, dentro da melodia. Então foi isso que criou um diferencial e para mim foi importante, porque eu amo essas coisas que são melódicas, essas melodias que entram na alma da gente, eu gosto muito. A impressão que me dá, vendo a sua humildade, a sua simplicidade, é que o senhor às vezes não tem noção do tamanho da sua influência na música, é a impressão que me dá. Às vezes o senhor tem, mas como o senhor é um servo de Deus e atribui toda a glória ao Senhor, o senhor fica quieto. Mas por que eu falo isso? Porque eu já recebi o senhor em Criciúma, já tivemos juntos em outras oportunidades fora do estado, no norte do país, e é incrível, a pessoa pode estar dentro do bar, dentro do boteco. Se o senhor passar na frente, ela fala, esse aqui é o de Matos, você é minha referência na guitarra, na música. Nós fomos esses dias aqui em Criciúma num restaurante muito conhecido aqui na cidade e o pessoal já te abordou, Maestro Ezequiel de Matos. E a segunda pergunta ou melhor, a primeira pergunta após te ver é, onde o senhor estava? Onde o senhor andava? Que saudade do Senhor. Onde nós vamos, eu levo o senhor num posto de gasolina, alguém te para. Eu levo o senhor e alguém te para dizendo que o senhor é uma referência na guitarra, na canção, no louvor. O senhor tem noção disso? Olha, pastor Max, a gente sabe assim que foi um trabalho que Deus projetou ele assim, mas eu encaro sempre assim com muito temor de não fazer disso assim uma coisa que faça parte da minha vida. Você sabe que existe. Eu acho assim que uma coisa que me chama a atenção muito em Jesus assim foi o que o próprio apóstolo Paulo disse dele, né, em Filipenses capítulo 2, que, né, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento, né,
que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação. Você pode ver que Jesus sabia que ele era o Filho de Deus. Ele sabia disso, mas ele agiu, veio em nome, né, do Pai. Ele dizia assim, quando as pessoas perguntavam quem curou, ele falou assim, não fui eu, mas aquele que me enviou. Então, assim, esse perfil de Cristo, a gente precisa absorver isso, né, que essa obra que ele faz, ela tem que ser uma obra acessível. Se você colocar muitos rótulos na frente, assim, por exemplo, do maestro, do produtor, as pessoas não vão ter acesso a isso. Então, você tem que deixar que isso esteja no coração das pessoas, porque marca a vida das pessoas quando você conecta com elas, você dá um abraço, você para conversar, você dá uma atenção. Isso, para mim, eu tiro do exemplo de Cristo, assim, né? Que, com todo o poderio de Cristo, ele andava pelas ruas, as pessoas diziam, ô mestre, ele falava assim, o que queres que eu te faça? Né? Jesus era aquela pessoa que ele era de fácil acesso, né? Então, eu acho assim que, para mim, se existe um exemplo que não importa aonde o Senhor me levar, aonde Ele me projetar, vai ser sempre assim, porque o perfil tem que ser o perfil dele, né? Quando se deixa muito essa coisa artística entrar na tua vida, poucas pessoas têm acesso. Você vai querer andar com pessoas, você vai ter que andar reciclando pessoas, eu vou andar com isso. Não. O povo de Deus é um povo maravilhoso, os músicos, a igreja, eu amo a igreja, de poder. Pastor, o que é isso? Se eu puder responder, eu respondo. Tira uma foto, tiro. Pastor, como é que se fez aquilo? Se eu estiver ali, eu já mostro para a pessoa, entendeu? Porque, assim, o que é nosso é da obra de Deus e é do reino de Deus. Glória a Deus. Amém. E andando com o Senhor, eu fiquei, acho que aquela vez, 8 dias juntos fazendo a obra de Deus, né? Um trabalho missionário aí na nossa região. E aí o teu celular daqui a pouco toca, daqui a pouco chega um WhatsApp, é o cara lá do Jô Soares. Daqui a pouco alguém lá do SBT. Daqui a pouco, eu estava vendo no Instagram o senhor cantando ali uma canção para Alexandre Pires. E esse ambiente da música, e o senhor caminha como se... Como que eu posso expressar assim? Como talvez o senhor não soubesse quem o senhor é, o quanto o senhor é referência, é uma visão minha e de muitas pessoas. Amém. Mas nisto há um ponto muito importante, há uma qualidade, né? Ponto positivo, que é a humildade, dar a glória a Deus. Eu não lembro Amém. se foi o Senhor que disse que quando recebe a elogia, como que pegar uma carta e dizer... Carta com endereço errado. Isso aí você recebe um elogio, uma carta com endereço trocado. Você tem que entregar aquela carta para quem é o destinatário, e é ele. Ah, você toca bem, Senhor, recebi uma carta que é tua. Né? Você recebeu, você canta pra caramba. Deus, recebi outra carta que é tua. Então, quando você faz isso, você elimina todas as possibilidades do eu. A gente precisa eliminar, sabe? Fui eu, não, foi o Senhor. Quando eu vou nas entrevistas, a minha entrevista não dura 1 minuto. Não dura, pode ser numa rádio, televisão, a pessoa vem, como é que foi, maestro? Como que foi esse arranjo? Eu falei, foi o Senhor, foi Deus. Glória a Deus. Pronto, porque na verdade é Ele. Na verdade é Ele. Não adianta você querer dizer, porque eu estudei, porque... Não, é Deus. Então você já corta qualquer possibilidade de você ficar ali tirando uma coisa que não é tua, você levando uma honra que não é tua, uma glória que não é tua. Não, foi Deus. Então, você já elimina, assim, porque o inimigo ele é manhoso. Ele gosta de entrar pelas beiradas, onde tiver uma frestinha. Então, você tapa todas as brechas possíveis para que ele não tenha nenhuma participação naquilo ali. A glória sempre vai ser do Senhor. Todas as notas que eu toco aqui, todos os acordes, até porque eu não impressiono a Deus com a minha música. A gente que é músico tem que saber disso. Você não impressiona Deus. Você pode tocar o que você quiser. Tudo que você tocar, Deus já conhece, porque Ele é criador disso. Então, você não vai impressionar Deus com a tua música. Nunca você vai impressionar Deus com os teus arranjos, com a tua voz, porque Ele criou. Entendeu? É a mesma coisa alguém que cria Você vai lá na Volkswagen, que cria os carros, eles que constroem, eles sabem cada defeito daquilo. Eles sabem até o que vai dar errado, até eles anunciam, você que comprou o modelo tal, compareça. Ele já sabe, então quem cria sabe os defeitos. Então Deus que criou a gente, Ele conhece a gente inteiro, Ele sabe onde estão minhas virtudes
e os meus defeitos. Então, como que eu impressiono a Deus? A Bíblia diz assim que ele habita num alto e sublime trono, mas se inclina a um coração quebrantado. Glória a Deus. Então, se quiser impressionar a Deus, é com o coração quebrantado, não é com acordes, com música para impressionar. Porque você não impressiona nem Deus, nem o inimigo, que são dois conhecedores da matéria. Como que você frustra o inimigo? A cruz, o sangue, não tem mensagem. Você pode cantar sobre flor, sobre montanha, vale, natureza, o inimigo fica só te olhando. Agora, entra no Calvário para você ver. Entra na cruz para você ver se ele não sai de perto de você. Então, a gente precisa impressionar a Deus com o coração quebrantado e expulsar o inimigo com a mensagem da cruz. O senhor levantou uma bandeira há 40 anos, pelo menos. Outras pessoas no Brasil eu enxergo também que são referências nessa bandeira, que é o profissionalismo e a espiritualidade. Sim. Não uma coisa desmotivar a outra. Sim, sim. Hoje tem essa ideia de que se o músico é muito profissional, ele é carnal. Pelo contrário, eu penso, como obreiro de igreja, se o meu músico se dedica bastante, com as intenções certas, ele está santificando para o Senhor. Sim. É uma bandeira que poucos hoje, não estou dizendo que não tem, Sim, sim. poucos ainda levam ela. O senhor Ademar Campos, O Asaf Borba. Borba, Asaf Borba. Outras pessoas que eu sigo, que eu admiro. Eu acho assim, pastor Max, o músico, tem muitas coisas que são jogadas em cima do músico e às vezes a pessoa aceita. Por exemplo, aquela ideia de que todo músico é difícil, as pessoas... É uma marca que ficou em cima dos músicos, e não é verdade. Por exemplo, todo músico o cara é mulherengo. São coisas que jogam em cima do músico e ficou uma marca. Por quê? Porque, às vezes, você assume... A música é um veículo que Deus te dá para você levar paz, alegria para a vida das pessoas. Uma mensagem de esperança, uma mensagem que transforma, entendeu? Qualquer coisa que você queira fazer mais do que isso, você vai entrar numa zona de risco, entendeu? Porque o músico, quem está na frente, ele tem um pelotão, uma artilharia esperando ele errar. A gente nunca pode esquecer disso. Eu estou ali, o inimigo só está esperando. Eu tenho família, tenho filhos, entendeu? E tenho um ministério. Então, ele quer frustrar isso. Então, você precisa cercar todas as possibilidades. E é jogando a honra, a glória para Jesus que você se sente blindado. Essa é a verdade. Então, qualquer coisa que as pessoas percebam que você gosta de se expor, o inimigo ele vai fazer isso. Ele vai abrir possibilidades de você se expor, porque você vai ficar bem na linha de tiro. Entendeu? Então, se você não dá a glória para o Senhor, não tem como ser protegido por Deus. Se eu estiver num lugar ali que eu esteja falando de mim mesmo, o inimigo, eu estou abrindo, tirando aquela blindagem do Senhor e ficando exposto para o inimigo me acertar. Então, a gente tem que inserir sempre Jesus. É Ele, que daí você fica protegido. Até porque a mensagem é dele. Se tirar Jesus dos nossos hinos, não serve nem para poesia. Ele é a nossa poesia, né? Se tirar ele da Bíblia, entendeu? Se tirar ele de qualquer coisa, não sobra nada da gente. Ele é o alfa e o ômega. Exato. Então, é o Senhor, é Ele, e glória a Deus. É como aqui, ó. A gente começa a falar, a presença dele já está aqui com a gente. Glória a Deus. Porque ele falou assim, eu estarei convosco. Então, eu acho que a gente precisa, nós que somos da música, preletores, pessoas que estão na linha de frente, tem que ter essa consciência. Não é o nosso intelecto, entendeu? Não é o nosso intelecto, não é a nossa sabedoria, não é. É a escolha de Deus, é Ele que injeta dentro da gente o que é dele. Então, a gente precisa ter cuidado que o que está dentro de nós não é nosso, é dele. Então, se ele vai curar, né, é igual nós sempre pregamos, São João 15,16, né? Não fostes vós que me escolhestes, mas eu. Então, eu sempre faço com a igreja assim, diga comigo, não fui eu. Não fui eu. Se o paralítico andar, não fui eu. Se o cego enxergar, não fui eu. Se o templo tremer na presença de Deus, não fui eu. Né? Não fosses vós. Ele fala assim, mas eu escolhi. Então, se o paralítico andar, é ele. Se o cego enxergar, é ele. Então, essa consciência deixa o ministério leve,
Porque você não carrega nas costas um peso que não é teu. É. Porque ninguém consegue segurar o peso de Deus nas costas. Da Não glória adianta, do não, Senhor. nem consegue. Você tem que deixar esse peso, essas batalhas que são gigantes, na mão dele. E a gente só canta e toca e vai rompendo. Ele vai na frente e a gente vai seguindo. É verdade, eu ouvi falar que mais de 80% das suas composições são sobre o sangue de Jesus. Sobre o sangue. Eu amo o sangue de O Jesus. senhor tem quantas composições hoje? Mais ou menos assim. Mais de 2.000 composições. Mais de 80% Sangue, é sobre o sangue. Quando eu vou compor, a primeira cena que eu vejo é a cruz. Eu tive uma experiência incrível, contei para o senhor. Com 34 dias de casado, eu assumi uma congregação. Pastor, eu disse, pastor, para o meu presidente, eu consigo pregar, consigo dar ceia, consigo expulsar demônio na unção do Espírito, no nome do Senhor Jesus. Mas com 34 dias de casado, como que eu vou lidar com casamento? Eu tinha 34 dias de casados. E eu fui orar a Deus e o Espírito Santo disse, não é a tua habilidade, não é a tua experiência, é o meu rebanho, eu sei lidar com o meu rebanho. Amém. E a minha primeira experiência, eu tive um sonho, tornando a história longa, curta. Eu tive um sonho, e nesse sonho eu entrei dentro da casa de um membro. E eu entrei dentro do quarto. E quando eu olhei eles dormindo, eu disse, nossa, que legal, que benção, tá ali, casal, bonitinho. Mas senti uma angústia. E levantei as mãos e comecei a orar por eles. Quando eu me virei para sair do quarto, isso em sonho, eu dificilmente lembro o que eu sonho, mas era muito patente, muito tudo firme, parece que eu sentia as paredes. Eu olhei um ser de 3 metros de altura, imagino ter 3 metros, muito grande, um ser horrível. E eu disse, o que você está fazendo nesse quarto? Ele disse, eu já estou nessa casa há muitos anos. Aí eu disse, não, mas agora eu sou o pastor dessa igreja, dessa família. Você vai sair daqui. Ele começou a rir de mim. Ele disse, eu não vou sair daqui. Quem é você para me expulsar? Eu disse, eu não sou ninguém, mas o sangue de Jesus Aleluia. tem poder. Aleluia. E ele olhou para mim e deu brecha, ele deu a fraqueza dele. Ele comentou no sonho, não fala do sangue. Você não fala nada do sangue. Aí eu disse, mostrou o ponto fraco, o inimigo. Eu disse, o sangue de Jesus tem poder. E ele gritou, quebrou o telhado no sonho, na visão, e saiu voando, gritando, um grito horrível, infernal. E no sonho, esse meu lado do rosto paralisou, entortou. E quando eu acordei na vida real, eu estava com esse lado todo paralisado. Levantei, fui no banheiro, comecei a chorar. Vou acordar a esposa para me levar no hospital. E, de repente, eu olhei para o espelho, tudo paralisado, tudo... horrível. Se eu tirasse uma foto, ia ser um grande testemunho. Aí eu disse, na vida real, já acordado, olhando para o espelho, de madrugada, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Enquanto eu chorava, meu rosto voltava. Fui na casa do casal, eles têm filhos da minha idade. Falei, como é que está o casamento? Tá tudo bem. Não, eu já vou chutar do meio campo. Eu tive um sonho assim. Começaram a chorar copiosamente. O irmão tinha que vomitar alguma coisa. Porque tempo não perdoa pecado. Ele tinha que confessar coisas. Então, o poder do sangue de Jesus. Eu não sei qual delas, mas se eu puder cantar uma... Eu tenho várias canções. Aliás, deixa eu ver aqui. Um é o Sangue Precioso, que é... Sangue, sangue, oh sangue, sangue precioso de Jesus. Tem o poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Ele tem a chave do inferno e da morte. Há poder no sangue de Jesus. Aí tem a unção de Davi. Me ensina a clamar o poder do sangue. Sangue de Jesus. Eu quero a unção que dá
a Vicentia. Pois quando eu louvar teu nome, o inimigo fugirá. Preparados para a guerra, não tem sangue também? Preparados para a guerra, né? Tem sangue? Preparado para a guerra, derrotando os inimigos. Minha força é o sangue de Jesus. E eles caem à minha frente, não resistem o poder da luz. Quanto mais me aproximo de Jesus. Glória a Deus! E aí várias, são centenas de canções que têm a mensagem do sangue incrível, né? E é uma fonte inspiradora. É uma fonte inspiradora, assim, desde lá de trás, nos anos 80, quando eu comecei a compor canções, o sangue já estava ali nas letras. Né? E até quando pede para o senhor fazer um solinho, porque a gurizada gosta. Sim, sim. Aqui no sul é gurizada, em outro lugar rapaziada, a moçada. Piazada, né? A piazada. Falando em piazada, o rapaz foi na nossa igreja uma vez, muitos anos atrás, e para arrumar o meu som, ele disse, não, o problema do teu som é os PA. Eu achei que era as caixas da frente, né? Os PA, é os PA que ficam operando a mesa. É, por aí. Deus é contigo, sonoplasta, não desista. A tua luta é grande. Mas... Esses tempos o rapaz comprou um equipamento que veio dos Estados Unidos, né? Ele fez uma brincadeira assim, eu falei assim, comprei o equipamento. Veio uma caixa pequena e uma caixa de 2 metros de altura. Eu falei, mas por quê? Ele falou, não, a pequena era o equipamento. A de 2 metros era um americano embalado junto para operar o equipamento. Até quando pede para o senhor dar uma palhinha, aí o senhor dá uma palhinha na guitarra? Sobre a guinda harpa do sangue, do Apoder. Sempre. Qual é aquele? Tem um vídeo no YouTube viralizado que o senhor dá uma palhinha ali do hino da harpa ali. Olha, eu geralmente, quando da APA é o poder no sangue, aquele a poder, sim, né, que é esse... Vamos lá, então, vamos lá. Esse que é a tradução. Faz a alegria da moçada. É isso aí, né? Depois tem a segunda parte, né? Fica à vontade. É isso aí, depois é a poder, sim. Pode ficar à vontade. Né? São hinos que, na verdade, assim, ó, são coisas que fazem parte, assim, né? Cada pessoa tem um jeito de reagir. A mensagem do sangue, ela é um alimento para mim. É um alimento para minha alma. Até porque eu já vivi todas essas emoções da música. Eu fui aquele cara... Fui quando garoto e gosto ainda. É verdade que o senhor começou cantando rap? Comecei cantando Como é que foi essa história, né? Aí? Eu era garoto, assim, a minha mente sempre ela pesquisava muito, assim, né? Então, quando eu comecei a compor, eu sempre queria ser diferente, né? Sempre queria ser diferente. Então, eu comecei a compor se você está perturbado pelo mundo amarrado, foi por ele enganado. Lázaro, sai para fora. Ataduras pelo corpo, não consegue se mover. Grita e chora e desespero, Cristo chama Lázaro. Então, assim, quando eu ia para a igreja, isso eu estou falando dos anos 80, então, você imagina... Na igreja, nos anos 80, você cantando isso aqui, né? Daniel era um jovem escolhido para vencer, estudou por muito tempo, pois alguém queria ser. Aí o refrão tinha, Rei Nabucodonosor, fica sabendo só, meu Deus é Deus,
a minha mente, ela vagava. E os pastores? Ixi, ali era, sai, demônios. O sangue de Jesus tem poder. Então, assim, eu cresci dentro desse... Porque todos os meus erros, eu sempre fui na igreja, eu nunca saí da igreja. Todos os meus erros e acertos foi dentro da igreja. Olha. Eu tentando transmitir para os pastores, às vezes eu não tinha coragem de perguntar, então eles às vezes não ouviam muito, né, entendeu? Então a minha forma de protestar como garoto, adolescente, meio rebelde, era assim. Então eu pedi, pastor, deixa eu cantar essa música. Ele dizia, olha aqui, olha lá o que você vai cantar, né, entendeu? Então, assim, comecei dentro de um perfil próprio, né, que eu gostava muito do rock and roll, gostava do funk, gostava. E quando eu falo eu gostava, não é porque a música ela tá dentro da gente. Só que assim, chega uma hora que você precisa escutar o que Deus quer que você faça, não o que você quer fazer. Tem uma proposta dele para você. Você precisa entender que a proposta dele é melhor do que a tua. Se a tua não está dando certo, pega a dele. Então eu ia para a igreja, eu vinha frustrado para casa, porque era o meu jeito. Que, na verdade, o que Deus queria é isso aqui. Quanto mais me aproximo do meu Deus, que isso aqui sou eu, o meu coração, mais vontade eu sinto em me consagrar. Essa aqui é a minha alma, né? Quanto mais eu vivo em consagração, mais prazer eu sinto em servir a Deus. Então, quando eu canto isso aqui, ele expressa exatamente aquilo que está dentro do meu coração. Então, você ia para a igreja, você tinha um público ali, né, que gostava de ouvir, aquela torcida organizada, né? Então, tem pessoas que se empolgam com as pessoas que estão à frente e passam anos fazendo coisas que não são para serem feitas. Deus tem uma proposta. Então, na minha vida, quando eu entendi isso, ficou mais leve a minha vida, né? Porque você chega no púlpito, quais são os resultados de você obedecer? Nós, músicos, obedecemos ao Senhor. Porque é normal do músico querer fazer, não, eu sou pop, eu sou rock. Não, você não é nada. Você é de Deus. Você é um servo de Deus. Pergunta para ele o que ele quer que você faça, né? Eu nunca vou esquecer, até eu sempre conto esse testemunho, eu estava num jantar, uma janta depois de um culto, terminou 10h30 o culto, aquele churrasco gostoso, o povo tudo reunido ali, querendo jantar, e o pastor falou, pastor Ezequiel, antes da janta canta um hino. E eu não tenho hino de janta, meus hinos são cruz, sangue, céu, glória, anjo, não, entendeu? Eu falei, que hino que eu vou cantar para a janta? Isso foi em Goiás, em Goiânia. Que hino que eu vou cantar? Aí o senhor falou, cantam milagres e maravilhas. E eu aqui esse milagres, 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 Jesus vai operar. Eu falei, mas Jesus cantar um milagre na hora da janta, aquele churrasco cheiroso, todo mundo com fome, mas é Deus que manda. Demos as mãos, começamos a cantar o milagres e maravilhas. De repente, naquele canta aqui, canta ali, um glória a Deus ali, língua estranha ali, um gemido ali, foi aquilo que tomou conta, de repente deu um estouro. Entendeu? A irmã caiu no chão. Já vieram com lençol, cobriram aquela irmã com lençol, aquela inflamação que tinha na região abdominal dela, no útero, caiu tudo para baixo. A irmã, 22 anos, casada, estéril, Jesus curou ela ali. Hoje essa irmã tem filhos, né? Então, assim, a gente precisa escutar o Senhor. Que Deus quer. Que Deus quer. Tem muita gente, pastor Marcos, andando pela sua própria vontade. Cantores cantando o que eles acham que tem que cantar e daí voltam frustrados para casa, achando que estão sendo rejeitados, e não é verdade. Tem muito cantor afastado, desviado, que o senhor conhece, que está tocando aí para pessoas famosas, viajando o Brasil e o mundo? Tem. São meus amigos, muitos amigos que tocam na música secular, que eu tenho um carinho muito grande por eles. E entendo, entendeu? A gente que é da música, a gente enxerga de uma outra forma. Quem está de fora enxerga de um jeito. Mas a gente que milita na música sabe,
entendeu? A dificuldade que é a música. A música é um ministério difícil. E tem pessoas, Max, que não adianta. Se você for de Deus, você não presta para mais nada, a não ser para Ele. Tem gente que Deus chama para Ele, entendeu? Eu digo por mim, vou ser sincero para ti. Eu já me formei em pedagogia, fiz teu diploma lá em casa, você não tem noção de quantos diplomas eu tenho na minha casa. Mas está aqui, ó. Eu prospero, eu me alegro naquilo que Deus me chamou para eu fazer. Então, aceitar a proposta de Deus é você viver uma vida leve, sem culpa, né? Porque quando você faz a tua vontade, sempre você vai vir decepcionado de algum lugar. Você pode até tocar bacana, cantar legal, falar, o cara fez uma sonzeira aqui, mas é só isso. E eles estão lá trabalhando, ganhando pãozinho para casa, para a família, mas eles devem estar aflitos, porque Jesus está voltando. Com certeza. Quando a gente conversa com os meus amigos, nenhuma pessoa que é da igreja quer estar lá fora. E, né, é um assunto polêmico esse, sim. Delicado. Mas eu entendo assim, que esses dias perguntaram para mim, pastor, o que o senhor acha? Eu falei, eu não me acho a pessoa certa. Não existe Não existe essa profissão na igreja, esse cargo de porteiro do céu. Não tem. Quem vai entrar, quem que não vai. Eu acho assim que a gente precisa orar. Eu oro muito com músicos, muito. Assim, pessoas pedem oração pela família. E como pastor, eu dou graças a Deus, pastor Marcos, ser um pastor músico. Já enfrentei e enfrento muitas barreiras por isso, entendeu? Né? Porque você vai para a igreja como pastor, vai no púlpito tocar blues, tocar country, tocar os hinos, entendeu? Às vezes tem aquela aceitação e às vezes também uma certa rejeição. Mas só que assim, o que eu consigo me contactar com músicos, às vezes estão enfermos, sabe? É muito importante você ser útil na obra de Deus. Eu acho que melhor do que ser bênção é servir de bênção. Que história é essa de que o senhor quase tocou num concerto em homenagem a Chico Xavier e o Espírito Santo lhe resgatou? Olha, na verdade, assim, quando eu me refiro assim desse ministério particular que é de Deus, né? O ministério da gente, assim, numa certa situação, eu não tenho assim dentro de mim não tenho eu não tenho um preconceito de nada, na verdade, eu não tenho na minha vida assim. Eu procuro saber que eu tenho um compromisso com Deus, que eu fiz com Deus quando eu tinha 15 anos de idade. Às vezes as pessoas perguntam, pastor, por que você nunca toca fora da igreja? Eu não toco porque eu acho errado ou por nada. Eu não toco porque eu fiz um propósito com Deus. Pronto. Entendeu? Às vezes as pessoas perguntam, pastor, o que é que eu faço? A primeira pergunta que eu faço para o músico, você já fez um propósito com Deus? Ainda não. Eu falei, então, se você fizer um propósito, você tem que cumprir. É melhor votar. A Bíblia diz, né, que é melhor não votar do que votar e não cumprir. Eu fiz um voto com Deus com 15 anos. Passaram oportunidades na minha vida. Quantas oportunidades? Geralmente, a vida do músico é assim. Você é o equilíbrio do dia a dia. Você nunca tem dinheiro para poder... Não. A música cristã é assim. Deus te sustenta, não deixa faltar nada. Mas é aquele contado ali para você poder sobreviver. Então, numa situação que eu estava passando uma dificuldade financeira, né? Numa das vezes, né? Mas nessa vez foi assim, eu recebi um convite para poder tocar num evento e eu percebi que, aparentemente, não era um evento assim de baile, não, era um evento... Era um concerto de música. Concerto clássico, era aquela coisa, eu pensei, bom, tá tudo certo. Legal. E né, achei aquilo, até comentei com a minha esposa, né, falei, ninguém, Deus abriu uma porta aqui para nós, tá? E era um cachê bom. Generoso. Entendeu? E eu peguei as partituras, né, eu olhei as partituras, vi que era tranquilo assim, já ensaiei, deixei pronto, né, e me preparei para o dia de ir no evento. Quando eu cheguei lá, que eu saí, peguei minha guitarra, foi entrando na porta onde ia ser filmado, né, o senhor falou, sai daqui. Sai daqui.
E assim, e o Deus tem uma forma de falar. Cada pessoa, Deus fala de um jeito. Mas, para mim, eu começo a tremer. Meu corpo começa a tremer. Quando eu vejo que Deus não está satisfeito, meu corpo começa a tremer. E se eu não atender aquilo, entendeu? Atender aí. Não, você deixa nada. Já é isso aqui. Não. Aqui é ao vivo e a cores. Deixa aqui. Então, e aí, pastor? O que aconteceu? Já foi. Então, assim, quando eu comecei a tremer ali, eu já sabia. Quando eu entrei, quando eu saio daqui, eu já sabia que eu não podia entrar. Porque a gente que conhece a voz de Deus, a Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Quando Deus falou para mim, eu já sabia que eu... E o que o senhor falou para o maestro, para o Aí responsável? eu fui no carro, a Joana estava no carro, minha esposa, eu falei, Neguinha, puxa vida, eu fui entrar, Deus falou para eu não entrar lá. A Joana falou, então só obedeça. Só que daí eu falei, o que eu vou dizer, né, para o produtor? E eu cheguei na porta e falei, olha, eu vou ter que ir para casa. E Deus me deu a resposta, porque Deus ele não confunde. Ele falou, você vai falar isso para ele, porque eu não sabia o que falar. Ele falou, você diz para ele que se você não sair agora, você vai perder o emprego. Aí foi o que eu disse. Falei assim, ó, se eu não sair agora daqui, eu vou perder meu emprego. Daí a pessoa falou assim, então é o seguinte, então, você não vai perder emprego por causa de um dia aqui, então vai, só que eu não posso te pagar, entendeu? E voltei para casa, assim, um pouco chateado, não vou negar, porque né, quem é da música sabe disso. Assim, um cachê que você perde é uma luz que você não paga, uma água, uma parcela, alguma coisa, uma compra, a vida, ela é assim. E obedecer dói. Obedecer dói. E eu cheguei em casa, fiquei chateado, assim, entendeu? E fiquei aquela noite, assim, eu dormi, não falei com ninguém, né? Aí, no outro dia, né, o senhor abriu uma porta gigante, assim, para mim, que era 7 vezes mais do que aquele valor. E eu entendi, agradeci a Deus, né, restaurei o meu ânimo, assim, né? E depois passou um mês, eu estava na minha casa, assim, na sala com os meus filhos, assistindo, né, o Canal 4, programa do Gugu, na época, e dali eu vi o trabalho que seria, né, entendeu? Era uma homenagem a Chico Xavier. E para a gente, como pastor, né, entendeu? Como pastor, com certeza, aquilo teria assim a desaprovação, né, entendeu? Que forte, entendeu? Que impactante, o ciúme de Deus como músico, exato, que é dele. Isso é muito forte. Então, assim, volto a dizer assim, isso é uma questão extremamente entre você e Deus, né? Não, volto a dizer, sem preconceito nenhum, não tenho ideia, nunca. Isso é uma coisa que eu aprendi, pastor Marcos, é assim, ó, se você tem um compromisso com Deus, é você e Ele, entendeu? Tem outras pessoas que pensam diferente, eu respeito, igual amigos meus, né, que são cristãos e que sobrevivem da música. Jamais eu tenho uma palavra assim, eu tenho aquela palavra assim, pastor Ezequiel, ora por mim, pode contar comigo. Se precisar ajudar, se eu tiver condição, pode contar comigo, entendeu? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, pastor Marcos, que quem convence é o Espírito Santo. Glória a Deus. É Ele que convence. Não adianta eu chegar, porque você... Não adianta. Você tem que chegar na pessoa e ser aquele ombro que a pessoa precisa. Às vezes está na casa, eu por exemplo, já participei de situações de um músico, está lá a família sofrendo dentro de casa. Já passei situação de chegar na casa, a pessoa não ter o alimento dentro da sua casa. Entendeu? Como que você vai chegar numa situação dessa e você vai trazer uma palavra de censura? A pessoa está lá ralando, entendeu? A família está ali passando privação. Então, eu acho assim que a gente tem que ter uma palavra de conforto e de amor. Se for para um julgamento, deixa isso com o Espírito Santo, porque é Ele que convence. Eu tenho músico agora, semana passada, 2 músicos voltaram para a igreja, são meus amigos. Pastor Ezequiel, eu cansei. E eles estão na minha oração faz tempo. Glória a Deus. Pastor Ezequiel, não quero mais.
E ele falou, pastor, já até arrumei um outro trabalho, que nem é música, você está entendendo? É o Espírito Santo que fala, não precisa eu ficar, eu ter o meu plano de julgamento da vida dele. Eu só oro, vou orando ali ó, por música. Tenho músicos que estão enfermos, músicos enfermos mesmo, assim, até câncer, cancerosos. Então, a gente tem que ser essa palavra, esse olhar de amor, essa palavra de carinho, entendeu? E estender a nossa oração, entendeu? Eu acho que isso aí, ele tem tudo a ver com o perfil de Cristo, né? Você olha, quando você olhar a mulher pecadora, o perfil é aquele ali. A mulher pecadora foi apanhada num ato, né, horrível, né, diante daquela sociedade, né? A primeira coisa que Jesus fez para aquela mulher foi levantar a moral dela. Mulher, ele não chamou ela de outra coisa. Ó, você não tem vergonha, prostituta, sua vadia, não. Ele levantou, porque ele criou. Falou, mulher. Aí ele disse assim, onde estão os teus acusadores? Ela falou, Senhor, eles se foram. Porque o que Jesus faz conosco, pastor Max, quando ele quer abençoar a gente, a primeira coisa que ele tira são os acusadores de perto da gente, para poder falar só com a gente. E foi o que ele fez com essa mulher. Eles se foram, portanto, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Então, quando Jesus entra na vida do ser humano, é só ele que tem poder de dar essa palavra, vá e não peques mais. Porque se ele falar, vai haver uma transformação na vida da pessoa. Às vezes, se eu falo, entendeu? Eu vou entrar numa linha de pré-julgamento. Então, o que é que eu faço? Oro. E Deus tem feito coisas grandes, entendeu? Eu acho que a nossa função, ela é essa, né? Orar e abençoar a vida das pessoas. Pastor, o reviver. É impossível não falarmos do reviver. Sim, sim. O reviver ficou quantos anos na estrada? Olha, o Reviver, a gente começou como grupo em 86, né? Tudo família, né? O grupo Reviver sempre foi família, irmãos, primos, a família da Joana, irmãs da Joana, sempre foi muito familiar. E a gente começou em 86, ali em Curitiba, né? Aquela vontade de cantar nas igrejas, com a igreja Assembleia de Deus, Quadrangular, Brasil para Cristo, e vamos ouvir o grupo Reviver, tá? E chegamos a gravar em 89 para 90. O primeiro disco, que é o Sangue Precioso, novo lá. Aí o grupo ficou 90, até 2000, né? Até um pouquinho antes de 2000, né? Porque em 97, eu já compartilhei contigo, começou aquele projeto social nosso, e daí as viagens foram reduzindo, né, entendeu? E era todo mundo de ônibus, o Brasil inteiro, o Brasil né? todo, o Reviver... Tinha, mas vocês não davam. O Reviver, ele foi um grupo, assim, da fé. Missionário. O Reviver, eu cansei de chegar nas rodoviárias, né, de Porto Alegre, os irmãos sabem disso, no Brasil todo, com 15, 20 pessoas numa rodoviária, com mala, com roupas dentro de pacote, de plástico, aquela coisa, instrumento nas costas. O Reviver foi um grupo assim da fé, um grupo de missão mesmo, entendeu? Porque era tudo de famílias simples, não tinha nenhum rico ali, entendeu? Era músico, todo mundo dotado da musicalidade. O senhor lembra, né, a primeira senhor? Vez que o senhor veio a Criciúma? Olha, eu acho mais ou menos. Não lembro direito assim, não lembro, porque o fluxo mais alto de viagem nossa do Reviver, assim, daquela tensão, foi 90, foi de 90, entre 90 e 2000 foi o fluxo mais forte, assim. Viagem, chegava em casa, só trocava a roupa, já voltava, ou nem voltava, já ficava ali com a equipe, era uma equipe que tinha disposição, a qual eu sou muito grato a Deus pela equipe, né? Porque hoje são tudo pessoas que estão, graças a Deus, né? Um dos legados do Reviver, que são hoje tudo pais de família, são obreiros, são até pastores, né? Entendeu? Então, cada um está dentro do seu trabalho, mas nesse fluxo de viagem intensa, assim, chegava em casa só a trocar a roupa, lavava as roupas, entendeu? E sempre assim, pastor Marcos, nunca foi um grupo que teve um empresariado assim. Essa foi uma dificuldade nossa, assim, porque não tinha aquela pessoa, que vocês vão que eu seguro aqui, não.
Fé. Não, fé. Eu trabalhava no estúdio, né, gravava os cantores ali e chegava no final de semana, recebia aquele dinheiro, eu alugava uma van, um ônibus e colocava o pessoal. Eu paguei um mico muito grande a primeira vez que eu estive com o senhor. Meu pai dizia, quem fala demais vive de menos. Quem fala menos vive mais. E nós estávamos indo, nós saímos de Cuiabá juntos, indo para Porto Velho. Porto Você Velho, lembra? lembro. E aí sentamos do lado, no mesmo voo, e eu não reconheci o senhor. E o senhor, não, eu vou para Ariquemes, para Rondônia. Aí eu, pregador, engrossei a voz, aleluia. Não, eu vou ministrar em Rondônia, pastor, desde 2008. 2008 eu prego, né? Aí o senhor assim, ó, que benção, meu filho. Como é bom o jovem fazer obra de Deus, jovens obreiros. O senhor deu o maior incentivo e eu arrotando ali, que eu já fazia 15 anos, não sei quantos anos que eu estava ali naquele estado, naquela região, ministrando a palavra do Senhor. E, de repente, nós chegamos no aeroporto, fomos juntos 4 horas para Ariquemes. Um abraço ao pastor André, de Ariquemes. E quando chegamos na igreja, o pessoal não deixou o senhor entrar. Já queria tirar foto antes do culto. Igreja cheia, era um setor, não me lembro o setor. O número, né? Lembra a igreja perfeitamente, os irmãos ficam nos nossos corações. O irmão que foi dirigir o culto, tremendo. Irmãos, que alegria estar aqui com o maestro Ezequiel de Matos. Não, irmãos, eu não me lembro que ele disse assim, ó, se foi mais ou menos assim, eu me converti em 93, 94, quando ele esteve aqui em Vilhena, aquele ginásio, mais de 5, 6 mil pessoas, e Deus me chamou e eu estava ali dizendo, contando vantagem que eu pregava, fazia a obra de Deus na região em 2008, e o senhor, em 94, 91, aqui em Criciúma mesmo, eu disse para uns conhecidos, o Ezequiel de Matos faz isso aqui, vocês lembram dele? Nossa, ele esteve aqui em 90, não sei quando, no Teatro Elias Angeloni, não deu para a gente entrar, ficou uma multidão fora. Que testemunho incrível, que história incrível. Eu sei que teve muitas dificuldades, mas deve ser legal olhar para trás, né, não, pastor? eu acho assim que... Eu sempre comento assim, eu vivi todas as alegrias, as alegrias e as tristezas, mas a alegria de você, quando a gente se reúne hoje, né, a gente se alegra, ri, né, porque eram todos jovens, assim, não tinha ninguém assim que... Era todo mundo com um propósito de tocar, de fazer a obra de Deus. Até hoje a gente comenta com os meninos, né, que hoje é tudo 50 anos. O mais novo acho que tem 50 hoje, né? Os meninos. Os meninados. Então, assim, a gente lembra, assim... Agora, uma coisa, pastor Marcos, que fica no meu coração, assim, muito forte. As lembranças que eu tenho do Reviver são as mais lindas. Gente chorando na presença de Deus, aqueles apelos que vinha aquela multidão aceitar Jesus como Salvador. Não lembro de um escândalo, não lembro de ser... Era um pessoal acessível, né? Em Rondônia mesmo, a gente juntava aquele pessoal ali em Porto Velho e saía fazendo comboio para as cidades. Às vezes ia 5, 6, 7, 8, 10 carros atrás, entendeu? Ali com os músicos. Sempre foi um trabalho que eu não me arrependo. Não me arrependo de ter dado a minha juventude para o Senhor, né? Desde a minha adolescência, depois minha juventude, agora a minha fase adulta, e agora daqui para frente vem a fase da nossa velhice, né? Daqui a pouco estou com 60 e vou... Enquanto eu estiver vivo, pastor Max, eu nunca vou negar ao Senhor, com todas as dificuldades que possam existir, mas nunca vou dizer não. Eu vou estar aqui, estamos aqui com a Joana, nós dois estamos com 58 anos. 58. Entendeu? E começou isso com 14. O senhor fez sucesso muito novo. Aí a gente está firme, né, no propósito do Senhor, enquanto viver. Entendeu? Vai ser fazendo a obra de Deus e com a mensagem do sangue. Essa é a nossa Glória proposta. a Deus. O senhor tocou num ponto importante.
O senhor disse, nunca teve um escândalo do Reviver, nem da nossa parte. E é bom nós falarmos isso, porque essa pausa, esse encerrar de ciclo que é natural, totalmente Sim, natural, sim. para alguns abre um leque. O que aconteceu? Por que sumiu o Reviver? Por que essa visão, esse modelo de colocar 15, 20 pessoas no ônibus não é fácil Não sustentar. é fácil, Eu não é creio que fácil. encerrou o ciclo com esse Com modelo esse formato, dentro desse formato, dentro do meio evangélico. O meio secular não, aí é milhões. É Sim, sim. bilheteria. Agora, no formato missionário, É. foi esse um dos motivos de encerrar o ciclo do Reviver? Bom, na verdade, o Reviver ativo, né? O Reviver ele é um ministério que ele está presente na vida das pessoas pelo trabalho que foi exercido. Mas, Semeado. é semeado. Agora, essa parte ativa de itinerância, o Reviver ele teve problemas que foram problemas de saúde, né, com alguns componentes, que foram problemas sérios assim de saúde. Teve o projeto Nosso Social, né, que nós cuidamos de moradores de rua durante alguns anos. Né, 3 anos, né, pastor? mais de quase 4 anos, na verdade, que nós não podíamos viajar. Né? Deus me colocou a responsabilidade, né, de ter aquelas pessoas sobre os meus cuidados. Foi a minha congregação, na verdade, né? Foram moradores de rua. E eu não tinha como viajar. Eu vi literalmente que eu Foi tinha que abrir segurando as mão. Não, agendas. não, não fui marcando mais a agenda. Desmarquei algumas agendas, tive que fazer isso, porque eu entendia que aquele momento era o que Deus queria fazer, aquela que foi uma das obras para mim assim mais lindas assim que aconteceu na minha vida, né? De Deus confiar eu tive um privilégio de Deus confiar na minha vida esse trabalho. Ele foi o trabalho mais importante que eu realizei na minha vida. Acima de tudo que eu fiz de música, aquele trabalho social. Desculpa ser um pouco invasivo. Hoje eu estou com a unção do Faustão. O Faustão conversa com as pessoas e não deixa as pessoas falar. Sim. É brincadeira à parte. Mas é verdade que financeiramente o senhor, naquela época, quebrou com esse projeto social. A história que eu ouvi, então por isso que é bom estarmos juntos aqui. Sim, sim. Somos homens de Deus e tal. A história que eu ouvi, que o senhor iria fazer um grande projeto musical, reuniu empresários, alugou um baita de um salão, um prédio Sim, lá sim, sim. em Curitiba, e de repente o senhor preparou um banquete e começou a entrar mendigos. Sim, sim. E Jesus falou contigo, esse aí é... Os teus alunos acabaram de chegar, né? Então, assim, era para ser um conservatório de música, né? Nós ganhamos por 10 anos um imóvel no centro de Curitiba. Pagava nada. Então, na minha mente, o meu conservatório Estava ali. não tinha um lugar melhor do que aquele ali. Então, nós reunimos empresários para poder ajudar a reformar o imóvel. E nessa reunião, quando nós estávamos ali prontos para orar, fizemos um coquetel para receber as pessoas. Nesse dia apareceu um, que é o seu Oscar, que eu nunca vou esquecer do seu Oscar. Apareceu o seu Oscar e falou: escuta, vai ter festa aí? Eu falei: vai. Ele olhou assim e falou assim: eu posso entrar na festa? Rapaz, aquela pergunta para mim me soou a festa das bodas, né? É muito parecido, assim. Mas eu olhei, era só ele, eu falei: não, pensei, só ele entra ali, eu faço um lanchinho ali no canto, num pratinho. Não, ele falou assim: posso trazer uns amigos? Né? Quando ele falou amigos, pensei 2, 3, né? Falei: beleza. Quando eram os amigos, veio 32. Depois entrou mais um que completou 33. 32 de cara, assim. Então, você Moradores de imagina. rua. Então, moradores de rua. Ali tinha mulher grávida, moças. Tinha o que se imaginar ali de pessoas assim desprovidas da vida, entendeu? Desde pessoas da prostituição. Naquele grupo tinha de tudo ali. E os empresários, os Não, investidores... começaram a sair. Espantando. Eles saíram. Ele, pastor, vamos marcar outro dia, né? Tá meio perigoso aqui, meio, né? Não tá fácil aqui, porque, né, imagine uma sala pequena, que não era uma sala grande,
você fazer 200... imagine assim, 33 pessoas ali numa sala que não tomam banho, pastor Max, sem tomar banho, né? Aquela sala, ela ficou um cheiro assim bastante forte, entendeu? Assim, aí o pessoal começou a sair, tá perigoso, acharam que ia ser assaltados, aquelas coisas. E o senhor bancou essas pessoas? E ficou trouxe ali, para dentro essas pessoas? não, aí é o seguinte, aquele lanche que estava servido, eles comeram tudo. Já foram no lanche, comeram tudo aquele coquetel, e depois saiu o pessoal que era da reunião, foram embora, ficou eu, a Joana, meus filhos e mais uns 2 irmãos ali que estavam com a gente ali, com os companheiros ali. E quando eles saíram, eu fui na padaria, comprei daí pão, né, mortadela e Coca-Cola, fiz aquele sanduichão, tudo, eu vi que era bastante gente. Eles comeram todos aqueles pães, mais de 200 pães. Comeram tudo. E daí, para passar o tempo, a gente foi cantando. A Gilane foi no piano, começou a ensinar corinhos para aquelas pessoas. Então, aquele dia ali foi um dia bastante tenso. Entrou um rapaz que chutou as cadeiras de plástico, ele chutou todas as cadeiras, assim, totalmente possesso, assim. E foi ali a primeira libertação que Deus deu, né, através do poder do sangue de Jesus. Ali cantamos o poder do sangue de Jesus. Aquele rapaz caiu no chão, Jesus libertou ele. E quando ele aceitou Jesus, todo aquele povo veio dobrar o joelho, porque ele era o líder daquele pessoal todo. Então, aquelas 33 pessoas aceitaram Jesus naquela noite. O que aconteceu? Eu fui para a minha casa, deu meia-noite, né, eu chamei um deles, que era um rapaz chamado Casagrande, falei, eu preciso ir para casa, que eu estou trabalhando. Tá? Ele falou, gente, vamos sair, que o patrão, me chamava de patrão, né? O patrão precisa sair. Entendeu? Aí eu estava no lado de lá da rua, eu tinha uma bonanza, ar quente, era junho, mês frio. Era luxo na época. Ela era 97, né? E era 97, então era praticamente um carro zero, né? Entendeu? Estava do lado de lá. Aí, ali onde eu vi, pastor Marcos, as pessoas fazendo as camas deles na frente do imóvel, aquela garoa de junho, e ali, papelão. Como é que dorme com essa imagem? Aí, eu falei, ai, meu Deus, e fui para casa, e para dormir daí, como é que você faz? Naquela cama minha, cheia de cobertor, eu lembrava aquelas crianças chorando, aquelas mulheres grávidas. Irmão, só se você for uma pessoa de ferro para você não sentir. Eu vira para lá, vira para cá, eu falei para a Jana, neguinha, eu não consigo ficar aqui. Ela falou, você sabe, Zé, que ao ser levantado daqui é a mudança radical. Falei, Jesus fez muito mais por mim. Aí o senhor foi lá abrir para eles? Abri para eles, dali eu já posei ali. Aquela noite eu já posei lá. E dali ficou 4 anos? Quase 4 anos ali. Ensinando música. E Jesus salvando, Jesus curou aidético, curou canceroso. Você fez um coral com eles, não fez? Eu compus hinos, né, com eles ali, por exemplo, uma canção que eu compus. Eu te escolhi para fazer a minha obra, eu te escolhi. Nasceu lá. Para pregar minha palavra, te escolhi. Você diz que não é nada, mas eu te escolhi. Essa canção Deus me deu ali numa angústia minha que eu estava, numa terça-feira. Assim, porque ali o senhor investiu carro, investiu estúdio, investiu tudo, né? O que eu tinha em mãos, né? Nós tinha Topic, tinha Bonanza, tinha... O que eu tinha, o último reserva que eu tinha no banco, assim, né, que eu vinha juntando de gravações. Um dia eu fui orar a Deus, estava faltando comida lá. Falei, Deus, abre portas. O Senhor falou, não, meu dinheiro está na tua conta. Como é que é a frase? Entendeu? Meu dinheiro está na tua conta. Eu falei, Jonas, então pode esquecer. Eu falei, vamos lá, e aplicamos assim tudo assim a nossa vida ali naquele trabalho. Hoje, atualmente, pastor, o senhor vive exatamente do que, já que esse modelo de estúdio, esse formato, não existe mais.
que o pastor e maestro Ezequiel de Matos hoje sobrevive? Olha, a pandemia, né? A pandemia, ela trouxe, assim, ela desestabilizou 3 pilares da música, né? Assim, da música, essa profissional, mesmo que seja, Sim. de estúdio, por exemplo. Ela tirou, na pandemia foi a questão do presencial, que teve que ser suspenso por questão da Covid. Aí o CD físico que sumiu, né? Que era o CD físico abençoava muito os cantores, né? Porque você acertava com o pastor ali uma oferta, mas você vendia ali os Ou acertava em em CD, 200 CDs CD, também. 300. Isso, aquilo daí eliminou. E o trabalho de plataforma, ele passa a ser um trabalho praticamente invisível dentro para você se manter dele. A não ser que você tenha muito dinheiro para monetizar, milhões de views, milhões, entendeu? Que já. Então, assim, o nosso trabalho hoje, pastor Max, é o trabalho itinerante. De vez em quando se grava, por exemplo, ninguém grava um disco mais. Não. Ninguém grava um CD. Não. As pessoas fazem um single. Uma música Para ver se Isso aí não lança. dá dinheiro para o estúdio. Não, na verdade, em termos. Existe assim, por exemplo, tem empresas que elas se especializaram, porque hoje Reinventar. que aconteceu? Hoje é áudio e vídeo, ninguém mais grava só o áudio, né? Hoje em dia, para você pôr numa plataforma digital, você põe o áudio, mas para divulgação tem que ter o vídeo, né? Igual aqui, nós estamos gravando isso aqui é o vídeo, isso aqui hoje é o forte da plataforma. Então hoje o senhor, após a pandemia, retornou para as viagens, Os trabalhos itinerantes. retornou para as agendas, congressos, palestras, seminários. Exatamente. Inclusive, eu quero indicar aqui, irmãos, eu quero indicar para você, pastor de igreja, nosso companheiro de ministério, o seminário de música do pastor Ezequiel Matos. É fantástico. Fantástico. O Senhor vai estar investindo no seu campo, na sua igreja. Você que é líder de louvor no seu campo, fica a nossa indicação. E eu tinha pedido, pastor Ezequiel, já de antemão, para a nossa produção pegar o seu contato e colocar agora no GC. Sim. Se puderem colocar agora, esse contato aí vai falar diretamente com o senhor. Diretamente comigo. Particularmente com o senhor. Tá lá, esse é o seu contato, pastor? Olha lá no nosso retorno lá. Na verdade, ele está 62. Como é que você mora em Curitiba, mas você está com 62? É que o Zap disponível é esse aqui, o WhatsApp. Então, se você adicionar esse número, você vai falar direto comigo, é onde eu marco os eventos através desse Fica desse a nossa número. indicação, toda vez que o senhor vem na nossa congregação, na nossa central ou no nosso campo, é um caminhão de bênçãos, é um rastro de bênçãos, contribuições no mundo espiritual, elevo espiritual dos irmãos, milagres. Na nossa igreja aconteceu diversos milagres. Não dá tempo de passar todos aqui, mas fica a nossa indicação. Pastor, quero liberar o senhor, agradecer de antemão essa conversa maravilhosa. Eu estou com a equipe aqui já. Libera o pastor. Já tem uma equipe aqui que vai cuidar do senhor aqui no restante do dia. Pastorzão, diversas viagens, situações já te confundiram. Por exemplo, eu já cometi essa gafe, né? Você pega esse pessoal, não vou falar das antigas, mas esse pessoal de história. Sim. Fica bonito, né? Pessoal de história. Verdade. Das antigas. A gente confunde a música de um de outro. Quer ver o Jair Pires e o Osés de Paula? Não, esse aqui... Não, esse é do Jair Pires. Não, esse é do Osés de Paula. Já chegaram para o senhor, pastor, aquela canção, já aconteceu alguns episódios parecidos? Já aconteceu. Eu tive várias, mas assim, eu guardo 2 situações bem interessantes. Assim. Numa eu estava num evento que a irmã chegou para mim e falou assim, o irmão Matos Nascimento, né? Como é Ezequiel Matos, né? Entendeu? Que alegria conhecer o senhor, né, irmão Matos Nascimento, para mim. Eu falei, irmã, eu sou Ezequiel Matos. Não, mas é parecido. Piorou? Ficou pior, né, entendeu? Porque se colocar eu e o Matos é totalmente diferente, assim, né, entendeu? Alma, de repente. E outra situação assim, que eu passei, eu estava num evento, tinha um irmão cantando Milagres Maravilhas, dizendo que era dele. Nossa, que é um hino da minha autoria, eu estava no evento, né?
É um hino da minha autoria, o Milagres e Maravilhas, e cantou o Milagres e Maravilhas inteiro, assim, né? E a igreja acompanhou junto, assim. Aí depois do que ele cantou, o pastor me apresentou e falou, mas agora eu vou apresentar o autor mesmo Constrangedor, né? do milagre. E daí foi interessante, né? Que eu vi que ele ficou meio constrangido, eu chamei ele para cantar comigo. Ó, eu canto a primeira parte, mas na segunda você entra no mistério aqui, né? E foi uma benção, assim, sabe? Que contornou aquela situação, Quebrou o tudo. gelo. Não, hoje é meu amigo, sabe? A gente precisa entender, né? Que seria um momento ali. Eu acho assim, pastor Marcos, a gente nunca pode usar nenhuma oportunidade de humilhar as pessoas. É verdade. Ali, não, eu chamei ele para cantar, como ele chorou, ele falava em língua estranha, virou um Pentecoste, faz de conta que não aconteceu eu nada. imagino, Né? Quantas histórias, quantas sejam engraçadas. Muitas mas coisas. Glória a Deus, pastor. Se fosse para o senhor colocar hoje o top 5 sucessos do Reviver, que o Ciclo de Oração conhece, que os irmãos conhecem. Olha, eu acho assim que tem algumas canções definidas já, né? Sangue Precioso, né? Novo Lar. Como é que é o coro do Novo Lar? Meu novo lar é Sião, a minha pátria é Jerusalém. Novo Lar. Novo Lar preparado para a guerra. Clamor da igreja, que é os sinais estão dizendo, algo está acontecendo. E as pessoas perguntando o que será, tentam inventar desculpas para tranquilizar o povo. Mas eu sei que é Jesus que está voltando. Essa canção, Brisa Suave, né? Quando descem lágrimas. Não, essa canção é do senhor? Minha. A Brisa Suave é do senhor. É nossa canção. Mas quem gravou ela na época? Eu gravei com o Reviver, depois cedi para o Tony Tito, né? Eu escutei ela na voz do Tony Tito. Depois, inclusive, é o título do disco deles, né? Como é que é o coro dela, pastor? Que ela A gente chama coro, refrão? Como é que é? Refrão, coro. Eu começo a cantar um hino celestial. Eu começo a louvar, esquecendo este mundo mal. E é tão grande o poder que eu não suporto. Então sinto a mão de Deus a me segurar. Na verdade, são muitos sucessos. São hinos, né? A unção de Davi, né? Senhor, que eu possa cantar sem roubar a tua glória. Que eu possa tocar na unção do teu Espírito. Senhor, me ensina a fugir destas músicas profanas que não edificam e tanta gente se engana. Meu Deus, só clássicas aí da música. Nós temos aí cristã. Desse repertório nosso, pelo menos 50 músicas faz parte dessa lista, né? Entendeu? Glória a Deus. Pastor Ezequiel Matos, casado com Joana Matos há 43 anos. 43 anos de feliz matrimônio, filhos abençoados, talentosos. 4 netos, né? Eu acompanho bastante a Gi, né? A Gi é famosa, famosa, rapaz. Gi. Ó, Gi, nós queremos você no nosso podcast aqui. Glória a Deus. Pastor, obrigado por esse momento precioso. Amém. Estar aqui nos estúdios da Assembleia de Deus de Criciúma, Santa Catarina. Amém. Vamos terminar com o senhor fazendo aí. Vamos alegrar, rapaziada. O senhor fazendo um solo abençoado. Olha e aí. assim nós encerramos esse podcast. Amém.